Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar agora a palavra de Deus. Como eu falei, eu fui ministrar lá no retiro ontem para os jovens daquela igreja. E eu falei, vou ministrar aqui também para vocês. Eu quero falar sobre adoração. O tema do evento é o tema que eu quero colocar na mensagem aqui de hoje. O tema é verdadeiros adoradores. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é adoração. O que é adoração? O que significa quando Jesus diz verdadeiros adoradores? Eu vou tentar resumir um pouco, porque eu falei lá em duas mensagens, eu quero tentar resumir numa só, mas eu creio que vai ser muito bom para você. Eu não sei se você fez o seu devocional hoje, né? Se você já leu a Bíblia hoje, né? Mas eu vou ler um texto aqui, é um texto, alguns versículos, eu gostaria que você prestasse atenção, são vários versículos, né? Mas eu quero que você leia aí e assimile um pouquinho a história. João, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 26. Nós vamos ler alguns versículos ali. Preste bastante atenção nesse texto, nessa história que aconteceu entre Jesus e a mulher samaritana. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Próximo. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Por que isso? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Aonde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chama o teu marido e volte. Próximo. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nisso, e disse a mulher: eu sei
que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E o último versículo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. Amados, que história linda, 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 linda. Amados, essa história, ela fala de algo muito especial. O encontro de Jesus com essa mulher revela também que algo muito, muito especial, mas também um divisor de águas. Nessa história, Jesus está dizendo, explicando, ao explicar para essa mulher sobre adoração, Jesus está dizendo o seguinte: eu não só vou te falar o que é adoração, ou o que é verdadeiro adorador, mas também eu quero dizer que isso mudou, não é mais como era. A adoração foi de um jeito, mas a partir de agora vai ser de outro jeito. Eu não somente estou ensinando o que é adoração, mas que essa adoração é nova. É nova, o jeito de adorar, ou adoração é uma coisa nova. Ou seja, nós vemos que esse texto está falando que existe uma adoração verdadeira que flui de verdadeiros adoradores. Ou seja, existe uma adoração verdadeira, uma forma correta de adorar, e também essa verdadeira adoração, ela flui não de qualquer pessoa, mas essa adoração flui de alguém ou de um grupo de pessoas que nunca existiu, na verdade, que se chamam verdadeiros adoradores. Por isso o tema dessa mensagem hoje é verdadeiros adoradores. Quando falamos de adoração, estamos falando de um dos aspectos da oração. Nós temos aqui o ano 2022, o ano da oração. Quando a gente fala de oração, no que se refere todo o conceito de adoração, um dos aspectos de oração é a adoração. Então, se nós vamos falar de adoração, de oração esse ano, um dos temas que nós precisamos entender e viver, e principalmente viver, praticar, é a adoração. O que significa essa adoração dentro do conceito de oração? Quando a gente fala de oração, que é o tema do ano, eu já conversei aqui na igreja algumas vezes sobre isso, mas vale a pena lembrar. Quando a gente fala de oração, oração é uma função específica de sacerdote. Oração é uma função sacerdotal. Quem se orava? Quem eram as pessoas responsáveis para a oração? Pessoas sacerdotais. Quando você está orando a Deus, você está tendo uma função sacerdotal. Ou seja, qualquer oração que você faça, por exemplo, nós vamos ter lá o grupo familiar, nós vamos ter uma reunião, nós vamos fazer uma atividade na família, vai ter o aniversário de alguém da família, vai ter lá uma comemoração, e alguém chega e fala assim: nós queremos ter um tempo de oração nessa reunião. O que nós estamos dizendo? Nós queremos ter uma função, o lado sacerdotal também nessa atividade. Essa reunião também vai ter um aspecto sacerdotal, que é oração. Quando a gente fala disso, nós precisamos entender que nós temos, e Jesus nos vê como sacerdotes, e a Bíblia diz que através do sangue de Jesus, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Ou significa isso, quando Deus olha para você, Ele vê duas funções. Ele vê ao mesmo tempo duas funções em Cristo Jesus. No Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento, ou era rei, governante, trabalhador, ou você era um sacerdote, que eram os levitas, os sacerdotes, uma tribo específica. Mas no Novo Testamento, ou seja, depois de Jesus, eu e você somos ao mesmo tempo reis e ao mesmo tempo sacerdotes. O que significa isso? Ao mesmo tempo nós trabalhamos, temos a nossa função de trabalho, de reinado, de governo, mas também temos a nossa função sacerdotal. Para nós entendermos isso mais ou menos, só para explicar o equilíbrio dessas duas coisas, e essas duas coisas devem andar em equilíbrio. Rei e sacerdote, ou vida de governo, vida administrativa, uma vida de gestão, como nós falamos, e uma vida sacerdotal. Quando eu falo de uma vida de sacerdócio, eu estou falando de uma vida de oração. E quando eu falo de uma vida de oração, eu estou falando de uma vida de petição, súplica, intercessão, ações de graças, louvor, adoração e palavras proféticas. Tudo isso é sacerdócio.
Viver e ter na sua vida uma vida de oração. Se você vem e pede oração, ou você vem conversar com a gente, ou com alguém que você vai conversar para pedir conselho, querido, se qualquer conselho que for dado a você, ele vai ter dois fundamentos. O que você deve fazer, como você deve organizar a sua vida, à luz da palavra de Deus, e como você deve ter uma vida sacerdotal. Não adianta você ter uma vida todinha, você tentar acertar tudo no ponto de vista fazer o que deve ser feito, se você não tem uma vida sacerdotal. Você põe de um lado, o diabo tira de outro. Você põe de um lado, o diabo tira de outro. E por que muitas vezes isso? Porque você está buscando e você diz, por favor, ore para mim, ore por mim. Desculpa, ore por mim. Esse final de semana já falei bastante, eu estou assim, bastante. Ore por mim. E quando você fala ore por mim, você está dizendo, ei, ore para que o meu trabalho seja abençoado. Ou seja, você está delegando a sua vida sacerdotal. Está errado? Não, é importante você pedir oração para alguém. Mas você precisa orar. Você precisa ter a sua vida sacerdotal. Escute o que eu vou falar para você. É muito importante nós termos cobertura espiritual, mas é muito importante a gente ter uma vida sacerdotal. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar uma vida abençoada, uma vida tremenda, mas uma vida sacerdotal. Significa que parte da minha vida e da sua vida sermos sacerdotes. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? E basicamente a vida sacerdotal se resume em oração. Outras palavras significa queimar incenso. No Velho Testamento, os sacerdotes ofereciam ofertas, sacrifícios no altar, mas também ofereciam incenso. Você no tabernáculo, por exemplo, de Moisés, de Salomão, que é símbolo, que é uma exemplificação do que é Jesus, do que é hoje a vida em Jesus. Quando você vê os templos, o tabernáculo, você vai ter dois altares. Altar você vai ter dois. Você vai ter dois altares naquela estrutura chamada templo. Você vai ter o altar de sacrifício e você vai ter o altar de incenso. O altar de sacrifício é onde você queima gordura, queima carne, animais sacrificados. E no altar de incenso, não se colocava ali no altar de incenso a gordura, o animal, o sangue, essa coisa toda. Isso era lá no altar, lá fora, no altar de sacrifício. Lá dentro se colocava o altar de incenso. E o incenso é legal porque o incenso ele tem um perfume. Embora a gordura também tem. Você já sentiu o cheiro de churrasco, não é verdade? Que não é uma coisa gostosa, aquele cheirinho de churrasco. Mas o incenso é algo que você queima. Então naquele incenso, naquele altar de sacrifício, está algo relacionado a uma oferta a Deus, uma oferta, alguma coisa assim, e pelo pecado, mas lá no altar de incenso estava representado toda a oração do povo. Queridos, isso mudou. Isso está antes de Jesus. Nós estamos depois de Jesus. Significa isso. Hoje, eu e você também queimamos incenso. E o que é queimar incenso do ponto de vista Novo Testamento, depois de Cristo? Uma vida de oração. Queridos, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você ora em todos os aspectos que eu falei de oração, e não só petição, porque oração não é só pedir. Quando você ora a Deus, você está fazendo o quê? Queimando incenso. Por exemplo, nós tivemos aqui agora, antes da mensagem, nós tivemos algumas músicas, alguns louvores. Isso é queimar incenso. E eu e você precisamos ter no nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós temos que ter a nossa vida sacerdotal. Ou seja, você também precisa cantar na sua casa. Aleluia. Você também precisa louvar ao Senhor. Você também precisa ter a sua vida de oração todos os dias. Por quê? Porque isso faz parte de você. Por que faz parte de você? Porque você é rei e sacerdote. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Ok, deixa eu avançar um pouquinho mais. Vocês já entenderam essa parte de incenso. E dentro da oração, que são 7 partes, petição, súplica, intercessão, ação de graças, louvor, palavras de governo e adoração. Eu quero falar sobre uma delas, que é a adoração. E que é um conceito que muito se fala, mas muito errado.
Depois de Cristo é outra coisa a adoração. Mudou o conceito de adoração depois de Cristo. E eu vou tentar explicar isso para vocês. Então, quando nós falamos de sacerdócio, nós temos que entender que existe apenas dois grupos, duas formas de você ser sacerdote. Ou da linhagem de Arão, que é Velho Testamento, ou da linhagem de Melquisedeque, que é Novo Testamento. Melquisedeque é uma simbologia de Jesus. Ou seja, no Velho Testamento era Arão. Arão, quem não sabe, é o irmão de Moisés. Do irmão de Moisés saiu toda uma linhagem de sacerdotes. Mas essa linhagem acabou. Nós fazemos parte da linhagem de Jesus, da linhagem de Melquisedeque. E isso significa que esse sacerdócio não existe mais. Nós só temos um outro sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus. O que significa isso? Que a forma de queimar incenso, de viver uma vida sacerdotal, mudou completamente, porque é novo, baseado em outros sacrifícios. Por exemplo, não falo? Nesse sacerdócio tinha que matar de bicho o dia inteiro. Nesse outro sacerdócio não mata mais nada, porque Jesus já morreu. Se não tem mais morte, sacrifício, o que sobra? O altar de sacrifício no Novo Testamento, após Jesus, está aniquilado, não existe mais função. Escute isso que eu vou falar para você. O altar de sacrifício não existe mais função, porque Jesus já morreu de uma vez por todas. Alguém dá um glória a Deus aí? Jesus foi crucificado e nunca mais haverá derramamento de sangue. Mas continua queimar incenso. E o que é queimar incenso? Oração. Meu Deus, alguém está ouvindo isso aqui, não? Vamos lá. Então isso mudou. E aí mudou também a questão do sacerdócio da adoração. Adoração, então, deixa eu entrar um pouquinho mais. Jesus, ele é questionado por essa mulher. Essa mulher, depois de uma série de conversas ali com Jesus, ela vai dizer o seguinte: tá, mas tudo bem, aonde que se deve adorar? Neste monte, como os nossos antepassados adoraram, ou em Jerusalém, como os teus antepassados dizem? Ela reconheceu que Jesus era judeu e disse: nós devemos adorar onde? Ou seja, aonde que se deve adorar? E ela faz duas conversas assim interessantes, aqui nesse monte ou em Jerusalém? E Jesus fala: nenhum deles. E Jesus está dizendo: ei, você está me fazendo uma pergunta baseada no sacerdócio de Arão, e esse sacerdócio mudou, eu não vou mais responder você naquele sacerdócio. Ele diz: está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não naquele lugar, ou naquele outro lugar, não daquela forma, daquele jeito, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Querido, escute isso. Se o Pai está procurando verdadeiros adoradores, lá naquela época tinha um monte de adorador, porque tinha um monte de gente lá no templo. E Jesus não estava olhando para aquele templo, não estava olhando para Samaria. Jesus está dizendo: o Pai procura. Quem crê que Deus sabe de todas as coisas? Deus precisa procurar alguma coisa? Então por que ele estava procurando? Por que ele estava procurando? Porque ainda não tinha. Jesus estava estabelecendo aquele novo sacerdócio. Chegou aquele que vai mudar tudo. E Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e agora mudou completamente. Alguém dá um aleluia, amém? A adoração que está dentro do rol da oração é algo que faz parte de nós. Quando ele diz verdadeiros adoradores, ele está falando de identidade. Diga assim: ser adorador não é algo que eu aprendo a fazer, é algo que eu sou. Pastor, mas eu não sei nem cantar, não sei nem dançar, não sei nem desenhar. E quem disse que adoração é cantar, orar, desenhar? Amados, tudo que você faz é adoração. Fala melhor, tudo que você faz pode ser adoração. Eu estava estudando a palavra adorar, adoração, palavra adorar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem é que tem cachorrinho? Cachorro, qualquer bicho desse aí. Mas aqueles bem melosos assim, quem tem assim? Aqueles bichinhos bem xaropinhos assim, bem...
Brincadeira. Mas aqueles bem melosinhos, quem tem aqui, cachorrinho assim? Você, quando fica um tempo sem ver eles, você sai, passeia, vai viajar, ou fica lá um dia inteiro sem ver o cachorro. Quando você chega, ele faz o quê? O cachorro da minha cunhada até faz xixi no chão. Impressionante. Você chega nele e se mija inteiro assim. De tanta alegria que ele fica. Não é assim o cachorro? O cachorro fica, ele vem, ele pula, ele vai, ele faz aquela festa. Já viram isso, não? Sabe como é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Vocês vão dar risada, mas sabe qual é o nome disso? Literalmente, no grego e no hebraico, sabe qual é o nome disso? Adoração. O que é adoração? A palavra adoração significa beijar a mão. Ou melhor dizendo, lamber a mão. Então quem que lambe a mão? A palavra adoração ela tem na raiz essa expressão, um cachorro que lambe a mão do seu dono. Literalmente é isso. A alegria é tanta. O reconhecimento de quem chegou é tanto que o bichinho está nem aí com quem está vendo. E é impressionante, né? Às vezes você viu ele aquela de manhã, você saiu à tarde, parece que faz um ano que ele não te vê. Isso mostra o quão importante é o dono dele para ele. Sabe o que significa isso? Ele reconhece o seu dono. Ele reconhece o seu dono. Não somente quem dá comida para ele, mas ele reconhece aquela figura como uma figura muito importante para ele. Olha que interessante a palavra adoração. Agora, a adoração é algo que tem embutida em si essa questão de reconhecimento. Diga assim, adorar é manifestar o que eu conheço. Se você não conhece, você não adora. Você bajula. Não confunda adoração com bajulação. A adoração está embutido o conceito de conhecer. Quanto mais você conhece, mais você adora. Quanto mais você conhece, mais você adora. Como que se cresce em adoração? Ensaiando bem, afinando, fazendo coreografia, treinando bastante, caprichando no desenho, caprichando na poesia, ou caprichando em algum trabalho que você faça. É assim que cresce a adoração? Não. Como que você cresce em adoração? Eu já falei, dei uma dica aqui, que a adoração é conhecimento. Então, como que se cresce em adoração? Quanto mais você conhece, mais ou melhor? Vamos lá, ajuda, vamos lá, cadê os alunos? Quanto mais você conhece, mais ou melhor você adora? Melhor. Com certeza o melhor também está embutido o mais. Vocês estão pegando isso aqui? E essa história de Jesus com essa mulher revela muito isso. Muito isso. E quanto mais... Fala, não fala? Quanto mais você conhece, mais... Eu vou falar mais aqui, mas está embutido melhor, tá? Melhor e mais, tá? Mas só para você entender. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Sim ou não? Vamos lá, de novo. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro. E quanto mais eu adoro, porque mais eu conheço, mais eu usufruo de quem Ele é. Quanto mais eu conheço, menos dúvida eu tenho. Quanto mais eu conheço, menos medo eu tenho. Quanto mais eu conheço, menos dificuldades para aceitar alguma coisa eu tenho. Ou seja, por que eu tenho medo? Porque eu não adoro. E por que eu não adoro? Porque eu não conheço. Ou seja, a vida de adoração significa uma vida de
conhecer a Deus. Por isso Jesus vai falar, minha vida eterna consiste em conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai adorar a Deus. Mas eu quero dizer a você, você adorar não significa que Deus vai ter maior amor por você e vai te abençoar mais. Não! Você o adora porque mais você conhece. E uma vez que você mais conhece e adora, você mais usufrui. Alguém está ouvindo essa mensagem aqui? Não? Amados, a adoração então está condicionada. A adoração é o que eu sou. Então diga assim, o quem eu sou me dá condições de melhor conhecer. Diga assim, eu tenho todas as condições para conhecer a Deus. Diga assim, quem eu sou me faz falar a língua dele. Diga assim, quem eu sou me faz ver ele. E se eu ouço ele, e se eu vejo ele, eu conheço mais. Aleluia! Agora diga isso com fé. Eu sou um verdadeiro adorador. Diga assim, eu nasci para adorá-lo. Eu nasci para adorá-lo. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Adoração, diga assim comigo, adoração é a expressão imediata após relacionamento e comunhão com Deus. Adoração é uma expressão. Vou falar de novo. Adoração é uma expressão. Diga, louvar é falar. Adorar é expressar. Adoração não é o que você fala. Adoração é o que você faz. Quando você fala, você está... Quando você fala bem de Deus, você está louvando. Quando você faz alguma coisa para Deus, você está... Me dá um exemplo de alguma coisa que eu faço para adorar a Deus. Tem várias. Na música, vamos usar aqui o momento da música, já que vocês gostam bastante. Me dá um exemplo do que você faz, não do que você fala. Levantar a mão, dançar, ajoelhar. O que mais? Gritar, se curvar. Aliás, voltando a se curvar, deixa eu fazer um parênteses aqui. O cachorrinho e a adoração, ela tem dois conceitos interessantes na palavra adoração. Beijar ou lamber a mão e botar a testa no chão. Ou seja, a adoração também ela é muito ligada a você se curvar, você se ajoelhar e você meter a testa no chão. Quando você fazia isso para os grandes reis no passado, ele se adobrava diante de um rei, isso é adoração, só que você não adora pessoas. Mas também é um conceito de adoração. Voltando aqui. Então, se curvar, bater palma. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, não? Aleluia! O que nós acabamos de fazer? O que acabamos de fazer? Adorar a Deus. Adore a Deus. Em outras palavras, é você expressá-lo. Diga assim, quando me relaciono com Deus, eu o conheço. Quando eu conheço, eu adoro. E adoração é expressão. Eu me relaciono, eu conheço, eu adoro ou me
expresso. Diga assim, eu me expresso de acordo com aquilo que eu conheci. Meu Deus. A Bíblia, você já deve ter escutado essa expressão na Bíblia que é santo, santo, santo. E os anjos do Senhor diziam constantemente, santo, santo, santo. Vocês repararam que sempre é três vezes? E os anjos ficam 24 horas dizendo o quê? Por que eles ficam assim? Será que eles enjoam de ficar falando santo, santo, santo? Porque os anjos não conhecem Deus. Olha, isso aqui é para você glorificar, hein? Os anjos não conhecem Deus como você conhece. Sabe por quê? Porque o anjo é criatura, você é filho. Mas vamos lá. Aliás, fala comigo, é bom falar isso. Fala comigo, isso é para você gravar. Diga assim comigo. Tudo que os anjos conhecem é baseado no que viram ou ouviram estando presente. Agora diga assim, tudo que eu sei do Pai é por revelação e por fé, sem precisar ter visto. Olha a diferença, mas vamos lá. Os anjos, quando os anjos estão diante da presença de Deus, Deus mostra algo para eles, que eles nunca viram. E quando os anjos veem algo de Deus que eles nunca viram, o que os anjos dizem? Santos. Aí Deus mostra algo novo. Aí daqui a pouco Deus apresenta mais algo novo. E eles ficam o tempo todo assim. Santo, santo, santo. Aí Deus mostra, revela algo novo. E o que é esse santo, santo, santo? Adoração. Os anjos adoram, porque eles descobrem algo novo que eles nunca viram. E dizem, santo, santo, santo. Não é falar santo, 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 santo. Não, é sempre assim, é 3 vezes, tá? É santo, santo, santo. Por quê? Porque são 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo, santo, santo. Aí Deus revela algo tremendo. Santo, santo, santo. E algo tremendo. Santo, santo, santo. Aleluia, som. Santo, santo, santo. Amados, tudo que você fala, tudo que os anjos conhecem, leva eles a adorarem. E não é diferente comigo, com você. Tudo que nós conhecemos nos levam a adorar ao Senhor. Mas uma das coisas que eu vejo como condição para essa adoração é conhecimento. Uma das condições para conhecimento é relacionamento. Você só pode conhecer com quem você se relaciona. Não existe conhecimento sem relacionamento. Não tem como um aluno aprender a matéria se ele não frequentar a aula, se ele não tiver relacionamento com o professor. E não adianta, e ele não tem como ter relacionamento com o professor se ele não tiver o que é a sala de aula. Para ele poder entrar lá dentro, ele precisa ter o quê? Acesso. Por que o aluno entra na sala de aula? Porque ele tem acesso. Se eu tenho acesso, eu posso ter relacionamento. Se eu tenho relacionamento, eu posso ter comunhão. Relacionamento e comunhão. E se eu tenho relacionamento e comunhão, eu posso aprender, conhecer. E se eu conheço, eu vou expressá-lo ou adorá-lo. O que eu estou dizendo para você? Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro, te deu... Vamos lá na primeira parte. Te deu o quê? Acesso. Diga assim, eu tenho acesso pelo sangue do Cordeiro. E porque eu tenho acesso, eu posso me relacionar.
E eu posso ter comunhão. E se eu tenho relacionamento e comunhão, eu posso o quê? Conhecer. E se eu conheço, eu descubro algo novo. E isso me leva a adorar. E adorar o que é? Adorar o que é? Expressá-lo. Então eu posso fazer duas coisas quando eu me relaciono e descubro algo novo. Que é o quê? Não, falar que é louvar. Então eu posso, quando eu descobrir algo novo de Deus, eu louvo dizendo o que eu ouvi e eu louvo declarando. E aí entra a música, por exemplo. Quando Deus dá uma poesia linda para alguém. Olha a música última que nós cantamos aqui, né? Poesias, letras tão bem feitas, com uma melodia tão linda, que nos ajuda a melodia, a letra da música nos ajuda a louvar. Mas dependendo do que aquela música, aquela letra significa para mim, eu me coloco junto. Que é o que de repente? O levantar a mão, é o dançar, é o chorar, é o ajoelhar. Por isso é muito comum. Infelizmente também o contrário também é comum. É muito comum alguém estar louvando a Deus, ou seja, cantando, com uma letra muito bem composta, com uma melodia muito linda, emocionar-se, levantar a mão, ajoelhar-se, porque aquilo se torna para ela, se torna o quê? Aquilo que ela está ouvindo, que ela está falando, aquilo se torna uma verdade. E quando aquilo é uma verdade, aquilo que ela está falando, aquilo que ela descobriu, e ela junta agora e adora a Deus. De repente, para alguém que teve um relacionamento muito lindo com Deus, e descobriu algo em Deus, e ela traduziu o que ela aprendeu numa letra de uma música. Compor a letra da música é um sinal de adoração. Ela expressou através de uma melodia, ela expressou através de um cântico. Ou seja, quando uma pessoa, um músico, por exemplo, compõe uma música, para ele, o compor é adoração, mas quando canta, isso é louvor. Vocês estão ouvindo isso aqui hoje, não? Pastor, o senhor está fazendo um curso de louvor e adoração? Tô. Sabe por quê? Porque eu estou diante aqui, lá na internet, eu estou diante de reis e... Então você é um especialista em louvor, adoração, petição, ação de graças, tudo mais. Você é um sacerdote. Se você é um sacerdote, você é um adorador. Aleluia! Aleluia. Vocês estão comigo aqui? Quando eu falo de acesso, Jesus disse, João 14, 6, Jesus disse, lá, João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O que esse texto está falando? Dentre muitas coisas, está falando de acesso. Quem é que te dá acesso à presença do Pai? Quem te dá acesso na presença do Pai? Jesus. Eu sou o caminho. Ninguém vem ou ninguém vai? Ninguém vem ou ninguém vai? Por que ele diz ninguém vem, ninguém vai? Ele diz ninguém vem. É bem simples. Se eu digo vem é porque eu já estou lá. Se eu digo vai é porque é longe de mim. Ou seja, se eu digo ninguém vem é porque eu já cheguei. Mas se eu digo ninguém vai, porque eu também tenho que ir. Ele já chegou na presença do Pai e Ele abriu o santo e vivo caminho para que eu e você possamos também ir atrás dEle e chegar à presença do Pai. Ah, você não está ouvindo isso, meu Deus do céu. Diga assim, eu vou aonde Ele já foi. Aliás, deixa eu melhorar. Diga assim, eu vou aonde Ele já está. E quando eu, aliás, diga assim comigo, e vivendo aonde Ele está
E aonde agora eu estou, eu posso conhecê-lo. E conhecendo, eu posso adorar. Uau, 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 uau. Deixa eu entrar um pouquinho na história dessa mulher. Consegue imaginar a cena? O pessoal da câmera aí, eu vou ter que descentar aqui. Jesus sentado no poço, cansado da viagem. Eu vou fazer um pouquinho de teatro aqui agora. Jesus sentado da viagem, cansado, sentou na beira do poço. Pensa a cena. Sozinho, os discípulos foram comprar pão lá para ele. E ele ficou ali, daqui a pouco chega uma mulher. E a mulher chega, e Jesus olha ali para ela e fala assim, ô vizinha, ô vizinha, ela tirando água ali, você não podia me dar um copo d'água aí, um tanto de água aí? Aí ela olha e fala, a primeira resposta dela nessa pergunta, nesse pedido de Jesus. Como, sendo tu judeu, eu não sei como ela descobriu que era judeu, mas enfim, tá certo, talvez pela roupa, né? Mas enfim, como tu sendo judeu, pede água para mim que sou mulher, primeiro porque os homens não falam com as mulheres assim, primeiro sendo mulher e segundo samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Judeu não se dá com o samaritano, judeu despreza samaritano. É de vocês que parte a encrenca, não é do samaritano, embora o samaritano também tenha a sua parte, mas deixa para lá. Aí Jesus olha e fala assim... Aí Jesus fala, aí Jesus sentadinho ali, que tadinho, né? Tadinho não, né? Mas enfim, Jesus ali sentadinho. Ele fala, ele recebe essa resposta. Como tu, sendo judeu, pede para mim água, sendo mulher samaritana? Aí Jesus olha e fala assim, se você soubesse quem está sentado aqui. Se você soubesse quem está sentado e te pedindo se cada um que está aqui agora soubesse quem está dentro dessa sala. O mesmo que estava sentado no poço, está aqui. Se você soubesse que quando você está lá num clamor terrível, chorando as tuas pitangas, se você soubesse que Jesus está ali do seu lado. Se você soubesse isso. O que eu falei aqui? Adoração? Resultado de... E conhecer resultado de? Se você soubesse com quem você poderia estar se relacionando aqui, em vez de ficar chorando as pitangas aí, reclamando, falando mal de todo mundo, achando que a vida acabou, achando que tudo caiu, achando que todo mundo é contra você, achando que você vai ser destruído. Se você soubesse! Se você soubesse quem está sentado nesse poço, você nunca estaria do jeito que você está. Se você soubesse quem está aqui sentado, você pediria água para ele. E ele te daria o quê? Água? Uma água que você vai ter que tomar daqui a pouco de volta? Ele te daria a solução para que você nunca mais precise chorar por esse motivo. Ele te daria água. Ele te daria a água da vida. Se você soubesse disso. Mas uma vez que você não sabe, você nem pede a coisa. Porque se você soubesse que quem está aí... Aí a mulher leva um susto com essa frase, né? Entra comigo na história, entra comigo nessa história. A mulher leva um susto, assim, olha, que petulância é esse, né? E ela fala assim para ele, olha de novo, olha como ela não sabia quem estava ali. Olha como ela não sabia quem estava sentado naquele poço. Ela chega e fala assim, e como que você vai tirar essa água se o poço é fundo, você não tem corda nem balde? Ei. Como que você vai tirar água desse poço? Alguém já fez esse tipo de oração? Senhor, não sei como é que você vai se livrar dessa encrenca, porque agora está feia a coisa. Eu não sei como vai resolver isso. E aliás, o Senhor não tem capacidade para isso. Porque se eu e você conhecesse a Ele ao ponto de saber que Ele não precisa de corda e Ele não precisa de balde para tirar a água do poço mais profundo, Ele não precisa de nada, basta uma palavra.
Se você soubesse quem está com você, e se você soubesse que não é uma corda, não é um balde, não é um poço fundo que vai me impedir de abençoar a sua vida. Se você soubesse disso, as suas expressões, lembra que eu falei adoração e expressão? A sua expressão seria diferente. Você ia se expressar de forma diferente. Alguém está ouvindo essa mensagem? Eu acho tão lindo isso. Ah, se soubesse. Aí a mulher olha ali e fala, ah, Senhor. Aí ela fala, Senhor. Aí ela fala uma outra pergunta. Olha essas frases da cidadã. Não dá para falar mal dela, porque a gente também entra na mesma encrenca, né? E ela fala assim, por acaso, o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, e ele bebeu, os seus filhos beberam, o seu gado bebeu, o Senhor por acaso é maior que o nosso pai Jacó? Aí Jesus fala, Jeová, ela não sabia quem estava sentado no poço, ela achou que eu preciso de corda e de balde, e agora está perguntando se eu sou maior, se eu sou menor que Jacó. O Senhor é maior que Jacó? Minha coitada, minha querida. Sabe o que significa esse poço? Jacó, quando cavou esse poço, estava profetizando sobre a minha vida. Eu sou o poço de Jacó. Aliás, sabe quem conversou com Jacó no Val do Jaboque? Era eu. Sabe quem falou com Abraão? Era eu. Sabe quem falou com o pai de Jacó, Isaac? Era eu. Sabe quem falou com Moisés na sarça ardente? Sou eu. Sabe quem falou com Josué antes de derrubar Jericó? Sou eu. Como eu sou maior que Jacó? O que eu quero chamar a tua atenção é que o fato dela não conhecer a Jesus, as suas expressões em relação a Jesus mostravam coisas diferentes. Vocês estão me ouvindo aqui, não? O que é adoração? Diga comigo, adoração é ter acesso, relacionamento, conhecer coisas novas e expressá-lo. Lembra que eu falei dos anjos? Quando o anjo conhece alguma coisa nova, o que eles dizem? E quando você conhece uma coisa nova? Queridos, eu quero dizer algo para você. Escute o que eu vou te falar. Adoração está implícito no conceito de adoração. Relacionamento. Falo, não falo? Falo, não falo? Eu e você podemos adorar com base na experiência dos outros. E eu estou adorando em algo que eu ouvi falar. Mas o Senhor está dizendo para você, eu quero que você me adore, baseado no que nós dois vamos ter juntos. Queridos, Jesus está chamando você para ter um relacionamento. O seu Pai, a Bíblia diz, e adorará o Pai em espírito e em verdade. O seu Pai, Deus, está chamando você para ter relacionamento. E esse relacionamento, querido, escute isso. Ele não quer te dar conhecimento para que você o adore, para que você o bajule, para que você fique lá cantando para Ele. Ele não quer necessariamente a música. Ele não quer necessariamente que você fique lá fazendo culto para Ele. Ele quer ter o que com você? Meu Deus, você está ouvindo essa mensagem, não? Você acha que Jesus quer que você fique lá no pé dele, ajoelhado? Que você fique lá cantando, levantando a mão? É isso que Ele quer, não? Você acha que Ele morreu na cruz para te ver desse jeito? Não! Mas isso faz parte. Diga assim comigo. Adoração é resultado. Diga, adoração é um fruto que um adorador dá. Você frutifica. Só que chega de fruto velho, né? Eu e você estamos dando frutos velhos
O que significa fruto velho? A gente adora baseado nas coisas que eu já sabia há anos. Mas ele tem algo novo para te dizer todo dia. Lembra do Santo, Santo, Santo? Ele tem algo novo para dizer para você todo dia. Ei, eu quero levar você a uma nova experiência. Eu quero levar você a uma nova experiência comigo. Eu quero te revelar coisas novas. Eu quero mostrar para você coisas que você nunca ouviu. Coisas que os olhos nunca viram. Coisas que os ouvidos nunca ouviram. Coisas que nunca subiram ao coração do homem. São essas coisas que Deus revelou para aqueles que o amam. Deus tem algo novo para a tua vida hoje. Deus tem algo novo para a tua vida hoje. E eu vou dizer para você, o que Deus tem para você hoje novo, amanhã será outra coisa ainda mais nova. Adoração velha significa pouco relacionamento ou viver baseado em coisas que você já sabia. Os adolescentes vieram do retiro, que de novo aprenderam? Eu tenho certeza que ouviram, aprenderam coisas novas. Uau! O Leslie fez um momento de dízimos e ofertas aqui. Cadê o Leslie? Está lá, filmando. Achei muito legal o que o Leslie falou aqui hoje. Eu nunca tinha visto isso. E eu ali na minha cadeira disse, santo, santo, santo. Ele falou que Deus inteira. Olha que coisa legal isso. Cara, que coisa tremenda isso. Deus despreza os 5 pães e 2 peixinhos? Mas Ele inteira. O filho guarda um dinheirinho para comprar um presente para a mãe lá e tal, e o pai está vendo, e o dinheirinho lá, ele vê, não vai dar para comprar uma coisa lá muito estranha. Aí eu vejo o pai assim. Aí ele chega na loja lá e fala assim, eu vou comprar esse presentinho, e o negócio custa lá R$1.000, e o filhinho chega com 10. É isso que você quer dar para sua mãe? É. O pai chega assim. Cara, que tremendo isso que o Leslie falou. Eu achei, nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto Deus no lado do inteira. Olha que coisa mais interessante. E quando eu aprendi algo novo do meu pai inteira. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu vou inteirar. Aleluia! Se eu não estivesse aqui no culto, tendo relacionamento com a igreja, eu não ia ouvir o que ele falou. O relacionamento com o corpo me fez ouvir o Leslie falar. E isso me trouxe um conhecimento que eu não tinha. E isso me leva ao quê? A expressar esse novo de Deus. Cara, Deus, eu quero louvar o Senhor. Vocês acabaram de aplaudir. Seja louvado o seu nome, Senhor. Seja adorado o seu nome. Vocês estão comigo aqui, não? Meu Deus. Amados, adoração é expressá-lo. Expressá-lo. E eu quero dizer algo para você. Escute o que eu vou falar para vocês aqui. Você não é obrigado a adorar a Deus, porque a adoração presente, a adoração é uma coisa que Deus não está cobrando de você isso. Deus nunca, porque se Deus cobrar e você der, já não é adoração mais. Se eu disser para você assim, levanta a tua mão e adora a Deus. Aí você levanta a mão, ok, levantou, mas isso não significou nada para você. Mas se eu chegar e dizer assim, cara, Jesus ama você. Jesus me deu uma palavra, e eu trago uma palavra profética que ninguém sabia, só você sabia. E eu falo, Deus está dizendo isso para você, e você... Oh Jesus, toda glória a ti, seja louvado o seu nome. Você ouviu algo na mensagem, você leu alguma coisa num livro, você fez o seu devocional e Deus falou alguma coisa num texto que você nunca tinha lido. Você para de ler, você já fez isso não? Já aconteceu isso com você não? Você está lendo um livro, um devocional, ou lendo a Bíblia e de repente você larga as canetas, larga o caderno e... Deus...
Ou quantas vezes você está ali lendo alguma coisa e começa a pingar as lágrimas na página do lado. Uau! Uau! Chega uma hora que falta o quê? Falta palavras. O que dizer para Deus? Como explicar o que Ele me disse? Como expressar o que Deus fez por mim? Como expressar o que Deus fez por mim na cruz, ok? Na ressurreição, ok? Mas ontem, hoje, mês de março que passou, mês de abril que estamos vivendo, o que se aprendeu? Deixa eu falar algo para você, deixa eu diferenciar duas coisas para você. Amados, eu posso pregar aqui para você, eu posso usar a melhor didática do mundo. Eu posso ser um hábil professor e eu me esforçar para me explicar bem o que eu quero te ensinar. E eu devo fazer isso. Eu como pregador, eu como professor, você como pai, você como mãe, nós precisamos de habilidade para expressar as coisas para que alguém aprenda, sem dúvida nenhuma. Eu preparar uma boa mensagem para vocês ouvirem aqui, faz parte do meu amor pela minha profissão, mas por vocês que estão me ouvindo. Mas deixa eu dizer algo para vocês, escute isso. Por melhor que seja a minha pregação, por melhor que seja a minha explicação, você só vai aprender se você tiver revelação. Escute, diga assim comigo, adoração não vem de uma boa explicação, mas ela só vem de revelação. E o que é a diferença, pastor? Revelação é quando você só sabe. E aqui dentro você fala, uau. Posso tentar explicar para você? Eu chego para você e falo assim, a cura na sua vida vai vir se você crer na palavra. E uma das formas é declare a palavra. Para de falar negativo. É o que nós estamos falando, não é? Eu tenho falado bastante sobre isso. Aí você, amém, aleluia, oh glória, aleluia. E aí você sai daqui, eu declaro, estou curado, aleluia. E aí você vai dormir hoje, eu estou curado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, estou curado, aleluia. Aí amanhã você acorda com dor. O diabo está se levantando, eu declaro, está curado, eu creio. E aí, segunda noite está com dor. E acorda terça de com dor. E tudo que você falou não está acontecendo. E você começa a se questionar ou questionar os outros. Será que o pastor falou está certo? Eu acho que não está muito certo aquele negócio não. Isso aí acho que não funciona, porque eu estou falando, crendo, não acontece. Uma das explicações para esse quadro que eu estou pintando é porque a gente entendeu aqui, mas ainda não é uma revelação. Revelação é o seguinte, pode doer. Eu creio na cura. Eu creio na obra de Jesus. Mas olha a circunstância, eu creio. Eu olho para dentro de mim, eu só vejo certeza. Eu olho para dentro de mim, eu só vejo. E eu sinto paz. E sabe o que eu vou fazer amanhã? Vou falar de novo. Sabe o que eu vou falar depois de amanhã? Circunstância bate, circunstância contra. Tudo que está acontecendo é contra aquilo que eu estou declarando. E eu, em vez de concordar com aquilo, eu concordo com aquilo que eu creio. Diga assim, a fé nasce não do entendimento, mas da revelação da palavra de Deus. Eu estou pregando para vocês. Quero muito que vocês entendam o que eu estou falando. Muito. Faz parte da minha tarefa. Mas é um papel meio desconfortável. Porque eu preciso pregar para que você
quando eu estou pregando para você crer, eu estou 100% na mão de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou falando, mas eu conto com a tua revelação. O Espírito Santo revela. Mas eu sei que o Espírito Santo está aí. Eu sei que o Espírito Santo traz quem precisa trazer. Eu sei que o Espírito Santo usa alguns exemplos que Deus me leva a usar, talvez, para justamente despertar fé. O entendimento nos leva a viver uma vida assim. Mas a fé nos leva a viver uma vida assim. E quando eu creio, eu tenho revelação, eu creio. Eu tenho revelação, eu creio. E eu também adoro. E a adoração é o quê? Expressões. Expressões. Vocês estão comigo aqui, não? E ele diz assim: e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui fecha o que eu estou falando. Não é o que você entende. Não é o que você sente de emoção. Quando Deus fala, Ele não fala para a tua mente. Quando Deus fala, Ele não fala para a tua emoção. Por isso Deus não se move quando você chora. Porque para Deus só existe uma coisa: uma verdade espiritual e uma verdade. Para Deus você já é abençoado. E isso é uma mensagem espiritual. E isso é uma verdade. E diante de uma verdade, o que você faz? Você se rende. Você se rende. Deus disse, é verdade. E se é verdade, eu me rendo. Mas a mente tua diz, não sei não, a emoção vem, esquece. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, que é Espírito, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai... E o que o Pai procura? O Pai se revela a você. Estou procurando quem quer ter relacionamento comigo. Escute isso. Se você não aprendeu nada do que eu falei até hoje, escute isso. Deus não está procurando necessariamente a sua adoração. Ele está procurando relacionamento contigo. Relacionamento. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.